Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renan Jesus aqui e no vídeo de hoje eu vou relembrar com vocês o tópico de propriedades atômicas e semelhanças atômicas, certo? Isso foi visto por vocês na aula 5 e na aula 6, lá no YouTube e no canal do Aula Paraná e também na televisão, né? Então, beleza, vocês tinham algumas questões lá para resolver e eu adaptei as questões para justamente a gente lembrar desses tópicos aqui, certo? Então, por exemplo, que a questão número 1 tinha o átomo de cálcio e dizia que ele apresenta, né? Você tinha que dizer quais eram as características dele. Então, para começar, vamos lembrar aqui que o número de massa de um elemento é sempre representado aqui pela letra A, certo? Número de massa, letra A. Número atômico representado pela letra Z. O número de nêutrons representado pela letra N. O número de elétrons representado pela letra E. E o número de prótons representado pela letra P. Então, essas letrinhas que representam aí as propriedades do átomo, né? Dos elementos. Muito bem. O que é importante lembrar, né? Que o número atômico, o Z, o valor do Z, é sempre igual ao valor de P. Então, lembrando do átomo, né? Que lá no núcleo, quais são as partículas que tem? É o próton e o nêutron, né? É isso que tem lá no núcleo. Então, o próton é a carga positiva. Então, quando a gente fala de número atômico, a gente está falando dos prótons que tem no núcleo do átomo, certo? Então, por isso que o Z aqui é sempre igual a P. Então, o valor do Z, que é o número atômico, é sempre igual ao valor de número de prótons, certo? Que são as cargas positivas. E lá no núcleo também tem os nêutrons, né? Que não têm carga, mas eles têm massa, né? Então, por isso também que quando você soma o número de nêutrons com o número de prótons, ou o número atômico, você tem o valor do A, que é a massa de um átomo. Então, de modo geral, a gente desconsidera a massa do elétron porque ela é desprezível, né, comparado com a massa do próton. Por isso que quando fala de massa ou do número de massa, a gente leva em consideração aqui só o valor do Z e o valor do N, né? Tem essa formulazinha aqui para vocês. E aí na hora de representar isso, né, a gente tem aqui um E que representa o símbolo do elemento químico, sempre em cima do símbolo do elemento do lado esquerdo ou do lado direito, na parte superior aqui do símbolo do elemento, vai estar o valor de massa. Então, o valor do A, da massa, ou está do lado esquerdo ou do lado direito, mas sempre na parte de cima. E o número atômico, o valor do Z, está sempre aqui embaixo no canto esquerdo, certo? Então, voltando para o exercício, para o átomo de cálcio, é fácil de ver aqui, o número que está aqui em cima é 41, então a massa do cálcio é 41. Aqui embaixo, do lado esquerdo, o número 20, que está representando o número atômico dele. Como você lembra, o Z é igual a P. Então, se o valor de Z, número atômico, é 20, o valor de P aqui também tem que ser 20, certo? E aí tem um detalhe. Sempre que o átomo for neutro, sempre que o átomo for neutro, o valor do número atômico Z é igual ao valor do número de prótons e também é igual ao valor do número de elétrons. Então, para o átomo neutro, sempre Z é igual a P, que é igual a E. Tudo bem? Então, por isso que aqui nesse exemplo, o número do Z, 20, é igual ao número de P, 20, que também é igual ao número de E, 20. Lembrando aqui, né? Carga do elétron é uma carga negativa e carga do próton é uma carga positiva, né? Os prótons lá no núcleo têm carga positiva, os elétrons na eletrosfera carga negativa. E o número de nêutrons? Como é que eu sei que o número de nêutrons aqui é
21. Então, voltando aqui do lado direito, a fórmula, né? Só existe não, mas a fórmula que a gente usa é essa aqui, da massa é igual número atômico mais número de nêutrons. Se eu rearranjar ela aqui, trocar de lugar as letrinhas, né? E quiser descobrir o número de nêutrons, basta o Z passar para o outro lado, né? Não é bem passar para o outro lado, mas matematicamente a gente aprende assim, né? Então é o valor do A menos o valor de Z igual a N. Então é só pegar o número que está aqui em cima, massa, menos o número que está aqui embaixo, e eu vou descobrir o valor dos nêutrons, correto? Então no caso do cálcio, 41 menos 20, total está aqui 21, o número de nêutrons para o cálcio, certo? Vamos para o próximo então. Passar aqui, exercício 2. Um átomo X isolado apresenta 12 elétrons e 12 nêutrons. Esse átomo deve ser representado por... Então, como é que ele deve ser representado, esse átomo X? Então, eu já coloquei aqui, para adiantar a resolução, o número de elétrons que ele falou são 12, o número de nêutrons é 12. Considerando que ele é um átomo neutro, então, como foi falado antes, o número atômico Z é igual ao número de prótons P, que também é igual ao número de elétrons. Então, se eu já sei aqui o número de elétrons, que é 12, eu vou colocar que o número de prótons também é 12. E se eu sei que o número de prótons é 12, que são as cargas positivas, eu também sei o número atômico 12. Como que eu descubro a massa desse elemento? Massa é só somar o número atômico mais o número de nêutrons. Então você já tem número atômico e número de nêutrons. Então você descobre o valor de massa igual a 24. Então, só para lembrar, né, por que o átomo neutro, o valor de P é igual ao valor do E? Justamente porque se ele é neutro, o total de cargas negativas, que são as cargas dos elétrons, é igual ao total de cargas positivas dos prótons, tá? Por isso, também aquela diferença de cátion e ânion, certo? Qual que é a diferença do cátion para o ânion? Cátion é um elemento que tem cargas positivas a mais, então sempre vai aparecer um mais aqui do lado, em cima. E ânions são elementos, né, ou são espécies que têm mais cargas negativas, têm mais elétrons, certo? Então, cátions e ânions não são neutros, correto? Beleza. Então, como que fica a representação aqui, só para responder o exercício, né? Voltando para cá, você já listou todas as propriedades do elemento X, como que você representa agora? Então, na parte de cima, ou do lado esquerdo ou do lado direito, a massa, o valor de massa é 24, então eu vou colocar aqui 24. E na parte de baixo, o número atômico, que é 12. Então, aqui no canto esquerdo, 12, ok? Está respondido o problema. Vamos para o próximo. Se você quiser aí, volta o vídeo e depois, se tiver dúvida, e tira um print aí da tela para ver depois com calma, tá bom? Exercício 3. Está aqui, analise, né, este quadro em que apresenta o número de prótons, nêutrons e elétrons de 4 espécies químicas. Muito bem. Então está aqui as espécies na tabela, número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons, certo? O que era para fazer aqui no exercício? Era para você descobrir ou representar, né, cada uma das espécies. Então vamos lá. Para a espécie número 1, o número de prótons, então o número de prótons, P, que é igual a Z, vale 1. Então eu coloquei aqui
para a espécie número 1, número atômico 1. Não tem nêutrons, então quer dizer que a massa dele, que é a soma de número de prótons com número de nêutrons, a massa vai ser 1. Por quê? Porque ele não tem nêutrons. Então está aqui o valor de massa também para a espécie 1 é 1. Então 1 e 1, número atômico e número de massa para a espécie número 1. Ok, beleza. Espécie 2 tem 9 prótons, então está aqui embaixo o número atômico Z, que é igual a P, para a espécie 2, 9, beleza. Quantos nêutrons tem? 10 nêutrons. Se tem 10 nêutrons, eu vou descobrir a massa dele somando número de nêutrons mais número de prótons. Então, se eu somar aqui, 10 mais 9, 19. Então, aqui em cima, a massa da espécie 2, 19. Qual que é o detalhe aqui? Na terceira coluna, 10 elétrons. Elétrons, carga negativa. Total de cargas negativas, 10. Total de cargas positivas, que são os prótons. Então, lembra, prótons, carga positiva, elétrons, cargas, prótons positivo, elétron negativo. Muito bem, se eu tenho 10 elétrons e 9 prótons, tem um elétron a mais. Então, eu tenho que escrever aqui uma carga negativa a mais. Tenho que fazer essa representação, certo? Beleza. Espécie número 3, 11 prótons. Então, está aqui número atômico 11. Número de nêutrons, 12. Então, vamos lá. Para descobrir a massa, só eu somar número de prótons mais número de nêutrons. 11 mais 12, 23. 23 é a massa e número atômico 11. Quantos elétrons tem? 11. 11 elétrons e 11 prótons. Então, esse aqui é um átomo neutro. Por que ele é neutro? Porque o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas, certo? Enquanto que esse aqui é a espécie 2, né? Se a gente quiser escrever aqui, é um ânion, né? Tem mais elétrons do que prótons. E o primeiro, ele não tem elétrons, né? Então aqui, se você quisesse falar, isso aqui poderia chamar de cátion. Nesse caso aqui é o hidrogênio, né? O H+, o próton. Muito bem. Voltando aqui para a gente finalizar já esse exercício, a espécie 4 tem número de prótons 20, então está aqui embaixo, número atômico 20, tem 20 nêutrons, então somando 20 mais 20, 40, está aqui a massa da espécie 4, 40, e total de elétrons 18, então tem 2 elétrons a menos do que o número de prótons. Esse aqui é um exemplo de um cátion também. Esse é o cátion bivalente, né? Por quê? Porque tem duas cargas positivas. Então, tem 2 prótons a mais do que elétrons, certo? Está feita a representação do exercício 3. Vamos para o próximo. E aqui já são os exercícios, 2 exercícios da aula 6. Tá? O exercício 1 dizia: os átomos A e B são isóbaros, um terceiro átomo C é isótono de B, e quais são os valores de X e Y? Então está aqui uma representação dos que estava lá no problema para vocês resolverem. Átomo A, B e C, eu circulei aqui azul, verde e vermelho. E as informações do problema aqui, né? A e B são isóbaros, B e C são isótonos. Então lembra, isóbaros, o A, né, de massa. Então são 2 átomos que têm a mesma massa, enquanto que isótono, o N aqui de nêutrons, então 2 átomos que têm o mesmo número de nêutrons, né? Lembra aqui que esse prefixo iso, ele quer dizer igual. Então, isóbaros, 2 átomos que têm a mesma massa, isótono, 2 átomos que têm o mesmo número de nêutrons. E o problema pedia para você descobrir qual que seria a massa, então, o valor do A, do átomo genérico A e do átomo genérico aí C, certo?
Então vamos lá. Para responder isso aqui, vamos identificar os valores, né? Vou começar aqui pelo átomo C. É fácil de olhar aqui e identificar que ele tem o número 21 embaixo. Esse 21 então é o número atômico dele, o valor do Z, que é igual ao valor de P, certo? Como ele é um átomo neutro, né, não está dizendo aqui que ele é um íon, então eu sei que Z é igual a P, que também é igual a E. Beleza? É isso que eu consigo identificar por enquanto. Vamos ver para o átomo de B. O B tem uma informação aqui em cima de massa, então vou colocar aqui o valor de massa 40. Geralmente o valor de massa é o valor maior, perceba que tem 40 e 19. O valor maior é o valor de massa, 40. O número que está embaixo, 19, é o Z, então é o número de prótons, que é igual ao número atômico, ou vice-versa, né? Número atômico, que é igual ao número de prótons. Como é um átomo neutro, eu também posso colocar esse mesmo valor para elétrons. Então, carga negativa, que é o elétron, tem o mesmo tanto do que carga positiva, que são os prótons aqui, certo? E o número de nêutrons, como que eu descubro? Fazendo o valor do A, que é 40, menos o valor do Z, que é 19. Então, 40 menos 19, eu descubro que o valor do N é 21, certo? 40 menos 19, 21. Muito bem. E para o A, quais são os valores do átomo aqui A? Então, aqui embaixo está o 20, então eu sei que o valor do Z é 20, número atômico 20, número de prótons 20, número de elétrons também é 20. A massa é o X, tá? O X ali eu não sei qual que é o valor. E o N? Também não sei por enquanto. Beleza. Agora você volta no problema e vê a informação. A e B são isóbaros, então eu posso usar o valor da massa do B e colocar no A. Se eles têm o mesmo valor de massa, o valor do A e do B são iguais. Eu tenho o valor de massa do B? Tenho, está aqui, 40. Então quer dizer que o valor de massa do A também é 40, certo? Agora eu já consigo calcular para o A o valor do N. Como que eu descubro esse valor do N aqui? Fazendo o valor da massa menos o número atômico. Então, lembrando da fórmula, A é igual a Z mais N. O que eu quero descobrir? N. Então, basta eu fazer massa menos número atômico. Nesse caso aqui do A, 40 menos 20, 20. Então, eu descobri o número de nêutrons, que é 20. Beleza, voltando aqui para a informação que foi dada no problema, B e C são isótonos, quer dizer que o mesmo número de nêutrons que tem B tem C. Total de nêutrons do C e do B é igual. Tem o número de nêutrons de B? Tenho. Está aqui, ó. Número de nêutrons do B, 21. Se o número de nêutrons para o B é 21, então para o C também é 21. E agora que eu sei número de nêutrons e número atômico, eu consigo descobrir o número de massa, porque é só somar os dois, né? Somando Z e N, eu descubro a massa. Z e N tem valor de 21, então a massa, no caso do elemento C aqui, do átomo C, é 42, certo? Então assim eu tenho a representação ou os valores de todas as propriedades do A, do B e do C. Como ele estava querendo que você escrevesse o valor de x e de y, o x está aqui, é a massa do A, e o y é a massa de C. Então, qual que é a massa do A? 40. E a massa do C? 42. Então, essa aqui seria a resposta para o problema. Tudo bem? Encerrando aqui já, esse é o último exercício. Acho que aqui vocês conseguem ver. Vou arrumar aqui. Certo. O átomo X é isótono do átomo de manganês e isoeletrônico do íon
níquel 2+. Com base nisso, indique o número de massa do átomo X. Então, de novo, né, reforçando aqui mais uma vez. Cansado já de falar, né? Em cima, representação da massa do elemento. Embaixo, Z, o número atômico. Certo? Muito bem. Para o Mn está aqui 55, 25. Então, massa 55, número atômico 25, número de nêutrons 30. Como que eu sei que é 30 o número de nêutrons? Só fazer a massa que está em cima menos o número atômico que está embaixo. 55 menos 25, 30. Beleza. Número de elétrons, 25. Como que eu sei que é 25? Porque elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico para esse átomo aqui, que está neutro, tá bom? Anotei todos os valores aqui das propriedades para o manganês. Fazer a mesma coisa para o níquel. Qual que é o detalhe? O níquel aqui está com duas cargas positivas, tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. A massa dele é 60, é o valor maior, é o valor que está escrito aqui em cima. O número atômico é 28, está aqui no canto inferior esquerdo, 28. O número de nêutrons é a diferença, é o 60 menos o 28, 32, ok? E agora, elétrons. Quantos elétrons tem? Pô, professor, fiquei na dúvida aí por que elétron tem 26 e próton tem 28. Então você pode pensar assim, ó, o valor do Z é sempre igual ao valor do P, sempre. Então se eu tenho 28 como número atômico, também tenho 28 como número de prótons. E o detalhe, prótons têm cargas positivas e elétron tem carga negativa. Quantas cargas estão sobrando aqui nesse níquel, nessa espécie? Tem duas cargas positivas. Isso indica para você que o níquel, do jeito que está aqui, está com duas cargas positivas a mais do que cargas negativas. Você já não descobriu quantos são o total positivo, que é 28? Sim, porque é igual ao Z. Né? O Z que está aqui, 28, é igual ao P. Se o total de P é 28, o número de elétrons tem que ser 2 menos. Então, quando tiver o sinal positivo aqui, quer dizer que o total de elétrons é esse número negativo, ou é esse número que está aqui embaixo, 28 menos 2. Isso aqui é o total de elétrons. Então, por isso que aqui 26 elétrons. Tudo bem? Fácil, né? Lembraram disso aí, né? A gente viu bastante nas nossas aulas. Então, vamos lá. Qual que é o problema? O átomo X é isótono do Mn, isoeletrônico do níquel, e com base nisso é para você descobrir qual que é a massa do elemento X. Então, se X é isótono do manganês, quer dizer que tem o mesmo número de nêutrons. Então, quantos nêutrons tem o manganês? 30. Então, para o X, o número de nêutrons é 30. X também é isoeletrônico do íon níquel. Então, por isso que é importante você saber descobrir aqui, né, encontrar esse valor dos elétrons para o níquel. A gente tinha visto aqui já, né, 26. Então, eu vou pegar esse 26 daqui, que é o total de elétrons do níquel. Vou colocar aqui 26 para o X. O detalhe é que ele não falou que o X tem carga positiva ou negativa. Então, ele é um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, o total de cargas negativas aqui, que são os elétrons, é igual ao total de cargas positivas, que são os prótons. Então, 26 elétrons, 26 prótons. E agora, o que você sabe? Que o número de prótons é igual ao número de prótons é igual ao número atômico, 26. Muito bem. E a massa? Não é a massa que ele quer? Como é que eu descubro a massa do problema aí, do elemento X, do átomo X? Massa eu descubro fazendo número atômico mais
número de nêutrons. Qual que é o número atômico? Z, 26. Qual que é o número de nêutrons? 30. Então, 30 mais 26, a massa do elemento X é 56. Tá legal? Então, a resposta aqui para o valor de massa do X, 56. Certo? É isso. Espero ter ajudado vocês aí a lembrar um pouquinho. Pessoal, vocês têm até quinta-feira ou sexta para responder a atividade que eu postei lá no Google Sala de Aula. Então, acessem, respondam para garantir presença e tentam acertar aí para garantir a nota de vocês, certo? Se cuidem e, se puder, fiquem em casa, né? Um abraço, até mais.